Calma. Antes de você vir aqui nos comentários xingar, eu preciso dizer que eu estou sim animado para esse filme do Homem-Aranha, tá bom? E é por isso que eu, como um grande fã do Homem-Aranha, estou preocupado de estar me iludindo. Porque o traje tá muito legal, as imagens estão muito boas, mas a Marvel tem um histórico bem complicado de realmente destruir o personagem que a gente tanto gosta. E me entenda bem, eu não tenho nenhum problema com o Tom Holland, tá bom? Eu gosto dele como um ator, inclusive acho que ele entrega um bom Peter Parker, um bom Homem-Aranha, mas em termos de história, de roteiro, a gente já tá cansado de saber, a gente já falou muito disso. Transformaram o Homem-Aranha no garoto Stark, no Stark Jr., e a gente nunca teve um personagem bem fiel e bem adaptado. Diferente, por exemplo, das versões do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, que souberam deixar o personagem mais raiz e souberam adaptar melhor a essência do personagem, principalmente em termos de lore, né? Aquele herói mais urbano, os personagens coadjuvantes do núcleo do Peter. E esse Homem-Aranha simplesmente foi jogado no CM e sofreu com isso, embora seja muito interessante ver ele junto com os outros personagens da Marvel. Porém, pessoal, com esses vazamentos autorizados que tem rolado aí por conta das filmagens de Homem-Aranha Um Novo Dia, os fãs estão realmente muito empolgados porque o traje tá muito legal, né? E eu digo vazamentos autorizados porque eles estavam fazendo filmagens externas e já sabiam que iria vazar, né? O Tom Holland inclusive estava ali acenando pra galera, tirando foto com o pessoal, tirando foto com criança e tudo mais. Eles já sabiam que isso ia acontecer porque a ideia, na verdade, é filmar externamente para não ficar dependendo somente de CGI, o que eu acho que é um ponto muito positivo. Não só as imagens, né, do traje, mas também várias cenas, né, como perseguição de carro, esse tanque de guerra também que tá passando. Aqui, inclusive, né, a bandeira dos Estados Unidos sendo tirada porque essas cenas simulam Nova York, mas na verdade são em Glasgow. E todo esse lance de efeitos práticos, né, o web swing do Homem-Aranha realmente ali com explosões acontecendo de fato e não CGI, isso é realmente muito legal, muito bacana de ver. Fazia tempo que a gente não via, né, principalmente o Homem-Aranha do Tom Holland tem muita cena na frente de uma tela verde, era muito CGI, tem toda aquela questão da polêmica envolvendo o John Watts, né, ele falando que ficava bobo, que ficava feio, e os caras retornaram às origens, principalmente quando a gente pensa no Andrew Garfield, como a gente pode conferir nessas cenas dos bastidores, né, o behind the scenes. Era realmente muito legal e bacana você ver, né, que os dublês estavam se esforçando para fazer uma cena com efeitos práticos, né, e não ficar dependendo 100% da computação gráfica, que é um recurso muito bom, mas a gente sabe, né, que tem ali os seus problemas porque acaba ficando tudo muito artificial. Então a gente vê tudo isso, pessoal, inclusive esse lance dele farmar a aura, né, esse lance dele tá ali caindo no carro com a famosa pose de super-herói, os detalhes do traje que estão muito bacana, né, eu particularmente sou um fã dessa lente que tem o contorno preto, um contorno mais grosso, eu acho que é bacana, fica muito legal, fica muito quadrinesco, né, e realmente as cenas parecem que estão boas, né, aqui tem uma edição especial, é claro, como essa outra foto aqui, né, o famoso farmar aura e tal. Eu acho que esse uniforme tem uma grande chance de superar o do Andrew Garfield, tá bom? Porque embora eu ache legal sim aquelas lentes maiores, né, aquelas lentes grandes, eu curti mais esse aqui que fica com um estilo mais anos 70, mais anos 80, né? As versões do personagem, eu acho que é bacana e dá uma cara mais quadrinesca. E eu particularmente nos quadrinhos nunca fui tão fã daquelas lentes gigantescas, né? A gente tem várias versões, vários designs do Homem-Aranha. Temos aqui, por exemplo, o original, né? Espetacular Homem-Aranha de Volta ao Lar, do Michael Straczynski e do John Romita Jr., que é uma das versões que a gente tem, né, justamente essa lente maior, né, o olho mais esbugalhado, por assim dizer, que tem sim o seu valor e tal, mas nunca foi o meu favorito, até porque essas lentes acompanham todo um design específico também. E por mais que o traje do Andrew Garfield seja muito bacana, né, ainda é considerado o melhor pelos fãs, é um ponto em comum que os fãs de Homem-Aranha têm, eu acho que esse traje aqui do Tom Holland tem grandes chances de superar, tá bom? Beleza, mas agora que eu já falei de tudo isso, vamos para o assunto desse vídeo. Eu só queria deixar claro que eu também tô animado, também tô no hype pro filme, parece que tá legal, mas eu ainda tenho um pé atrás com essa parceria Marvel Studios e Sony. Uma coisa que as duas empresas acertaram foi justamente revelar o traje oficialmente num vídeo oficial
antes dessas imagens vazarem, né? Isso é bacana, né? Porque a gente já tem um teaser do filme e o Tom Holland está muito bem naquela cena ali. Mas assim, pessoal, como eu já falei pra vocês, infelizmente essa parceria da Marvel com a Sony trouxe uma versão do Homem-Aranha que ficou muito descaracterizada. Eu não sei qual que é a intenção, ou qual que era a intenção, pelo menos na época, de fazer esse Homem-Aranha mais adolescente e mais infantilizado em vários pontos. Eu sei que as franquias precisam sempre se renovar, precisam alcançar novos públicos, mas esse Homem-Aranha infantil e que nunca amadurece realmente incomodava. Foi por isso que no final de Homem-Aranha No Way Home a gente ficou tão hypado, né? Pra ver ele finalmente assumindo as responsabilidades que o Homem-Aranha sempre assume nos quadrinhos. E eu não sou o purista aqui, tá bom? Eu sei que a gente tem quadrinhos ruins, os anos 90 nos proporcionaram histórias complicadas, temos aí, por exemplo, a saga dos clones, que não me deixam mentir, mas quando a gente pensa na essência do personagem, pessoal, o Homem-Aranha é muito diferente nos quadrinhos e muito superior a essa versão do Tom Holland. E de novo, não tem nada a ver com o ator, e sim com as escolhas criativas, com os produtores, diretores e também roteiristas. E por se tratar de uma nova trilogia, pessoal, eu acho que a escolha de trazer um novo diretor foi muito certa. E eu acho que esse diretor especificamente, o Destin Daniel Cretton, é um cara que manda muito bem. Eu gosto do filme Shang-Chi principalmente na questão da ação, das coreografias, né? Eu acho que ele manda muito bem, e trazer isso pro Homem-Aranha vai ser muito bacana, e parece que ele tá sim se dedicando em fazer algo diferenciado, né? A começar pelos efeitos práticos. Então esse é sem dúvida um bom começo e um bom caminho, e parece que o filme vai ter elementos muito legais e que já são um diferencial em relação à versão que a gente tem lá na época de Guerra Civil, Guerra Infinita e também a própria trilogia, né? Mais especificamente os filmes solo, né? Que são um problema. O De Volta ao Lar, que é o melhorzinho da franquia, mas principalmente o Far From Home, né? O Longe de Casa, e o Homem-Aranha No Way Home, que embora tenha fanservice muito bom, ainda é um filme em quesito de roteiro que sofre bastante, e o Peter ainda não é aquela coisa que a gente queria ver. Eles deixaram no final do filme esse Peter ali construído, e é por isso que é tão perigoso eles estragarem, eles errarem agora. Eles deixaram o Homem-Aranha no ponto para ser explorado da maneira correta, e a gente tem aqui um diretor bom, que parece que vai fazer uma coisa boa, pelo menos na parte técnica, né, quando a gente pensa. Mas o que me preocupa, pessoal, é a história, é a história. Eu tô preocupado com essa história. Porque segundo o que se sabe, uma das cláusulas dessa guarda compartilhada aí do Homem-Aranha, a Sony é obrigada a colocar alguns personagens do UCM dentro de um filme solo do Homem-Aranha. E aí já é um problema por si só. Porque se lá na primeira trilogia a gente tinha o Tony Stark como mentor, que até funcionou bem, né? Embora o Homem-Aranha não precise de um mentor nesse nível, mas enfim, funcionou bem lá para a época que a gente estava vivendo, 2017, o auge da Marvel, o auge do Homem de Ferro dos Vingadores. E depois eles colocaram o Happy Hogan, o Nick Fury e tudo mais. Se por um lado a gente teve isso lá, nessa nova trilogia a gente já tem o começo de um filme com o Justiceiro, que tá confirmado, né, do Jon Bernthal, que é um personagem muito legal, mas segundo fortes rumores e também a presença de um tanque de guerra num set de filmagens, o Hulk, pessoal. O Hulk muito provavelmente vai estar nesse filme. E aí talvez você esteja pensando, ah, Saulo, mas isso acontece nos quadrinhos. Isso aí é canônico. Eu sei, galera, o Homem-Aranha tem vários encontros legais com vários personagens da Marvel. Não só o Justiceiro e o Hulk, né? Mas especificamente esses dois, a gente tem momentos legais nos quadrinhos, interações e arcos muito interessantes. Mas o grande problema é que a gente nunca viu o Homem-Aranha do Tom Holland numa história 100% Homem-Aranha, 100% raiz. O mais próximo disso foi a história dele lá no De Volta ao Lar, mas mesmo assim a gente tinha o vilão Abutre, que também estava conectado com os Vingadores, não era aquela coisa do núcleo do Homem-Aranha. O filme acerta sim em colocar o Homem-Aranha sendo aquele cara impertinente que realmente incomoda o vilão, mas mesmo assim, sabe, a gente nunca teve um vilão que o Homem-Aranha criou, né? Aquela coisa maluca, científica, envolvendo a mente brilhante do Peter. E aí, quando finalmente a gente pode ter uma história mais pé no chão, os caras vão lá e querem enfiar o Justiceiro e o Hulk no filme. E não me entenda mal, eu acho que essa interação pode render sim boas cenas de ação e até mesmo uma boa história. Mas ainda assim não era o que eu queria para um filme do Homem-Aranha. Será que é pedir muito ver ele lutando com ladrões de rua e também um vilão urbano destruindo a cidade, e ele tendo que resolver sozinho essa parada, sem ter algum herói coadjuvante pra ajudá-lo? Eu sei que o Hulk selvagem é algo que a gente quer ver de novo, mas trazer ele, né, trazer essa trama de volta num filme do Homem-Aranha era a melhor solução. E na minha opinião, tudo piora com a teoria de que o Justiceiro vai estar nesse filme para impedir o Hulk. E pra fazer isso, ele vai usar uma armadura que ele usa nos quadrinhos. E na boa, pessoal, me desculpa, mas a última coisa que eu queria ver num filme do Homem-Aranha é o Justiceiro numa armadura. E de novo, não que não seja legal
legal, pode ser bacana, mas cara, é o Homem-Aranha, e a gente nunca viu um Homem-Aranha tradicional, agora era o momento. É sério que vocês vão enfiar Justiceiro, velho? E pior, enfrentando o Hulk selvagem. Ah, Saulo, mas pode ser porque o Senhor Negativo vai estar nessa história, e ele vai usar, né, o toque corruptor, um dos poderes dele, pra deixar o Hulk selvagem, pra, enfim, cumprir os seus objetivos, alcançar os seus planos. Beleza, a presença do Senhor Negativo é um grande acerto, mas ele podia estar conectado diretamente com o Homem-Aranha. Porque se a ordem fosse invertida, por exemplo, a gente teve uma trilogia do Homem-Aranha raiz, clássico, urbano, resolvendo seus problemas, e agora a gente fosse ver o Homem-Aranha interagindo com personagens e elementos do UCM, né, do universo compartilhado, pô, aí eu não ia reclamar, eu ia falar, coloca Hulk, coloca Justiceiro, coloca Demolidor, coloca o raio que o parta. Mas não é essa a ordem, infelizmente. E aí quando eu vejo que eles estão de novo trazendo personagens do CM pra integrar a história, eu fico desanimado, embora tenha esses pontos positivos, do traje fiel, do traje bacana, dos efeitos práticos, de um diretor bom, mas eu fico desanimado porque além disso a gente ainda tem a questão da Zendaya e do Jacob Batalon voltando pro papel de MJ e Ned respectivamente. Cadê a desgraça do Harry Osborn? Ah, nesse universo não tem, é verdade, né? Não tem Norman Osborn, vai ter Harry Osborn, tá vendo? Tá vendo? Não, mas beleza, dá pra trazer a Gwen Stacy, pra não mexer com a questão da MJ, né, da Mary Jane, porque a MJ, a Michelle Jones, sempre foi uma substituta pra Mary Jane. Isso queria até tosco, né, ter uma coincidência dessa, né, a Mary Jane agora, a MJ igual a outra, igual a Ace, ia ser estranho. Mas pô, por que não traz uma Gwen Stacy, velho? Não, traz ela ali porque os atores, eles são um casal na vida real e os fãs querem ver. Que fãs? Eu sei que somente os nerds não garantem uma bilheteria de sucesso, o famoso bilhão, né, o almejado bilhão que as pessoas falam. Ah, mas você me desculpa, eu não acho que um monte de adolescente vai assistir o filme só porque o casalzinho que elas gostam estão no filme. Ainda mais se tratando de um filme de super-herói. Nem é todo mundo que gosta. Ou sei lá também, eu posso estar errado, né? A estratégia seja realmente brilhante, mas eu não gosto. Eu não gosto. E outra, Homem-Aranha No Way Home já colocou um artifício de roteiro bem porquinho, né? Bem zoado, mas enfim, funcionou pra resetar o Homem-Aranha porque ninguém lembra quem é o Peter Parker, né? Então beleza, era um momento propício. Mas aí, do nada os caras vão trazer o Ned e a MJ de volta, tipo, o feitiço do Doutor Estranho não funcionou? Qual que vai ser a desculpa esfarrapada pra trazer esses personagens de volta? Na boa, pessoal, isso aqui é inaceitável. Então você percebe que ao mesmo tempo que eu tô vendo muita coisa boa, eu também tô vendo outros elementos que parecem que vai ser só mais um filme UCM mesmo do Homem-Aranha. Vai ser aquela coisa com a cara descaracterizada do Homem-Aranha mais uma vez. Ah, Saulo, mas peraí, Saulo, calma. Porque o ator Michael Mandel já confirmou que tá voltando como Escorpião. Pô, isso aí é um grande acerto, né? O cara tá esperando pra atacar o Homem-Aranha desde 2017 lá na cadeia com o Abutre. Isso aí é um acerto, e isso que eu queria ver. Inclusive, nada tira da minha cabeça que essa seria a trama de Homem-Aranha No Way Home, porque o Mac Gargan quer saber a identidade dele, é por isso que ele conversa com o Abutre lá na prisão, né? E aí a identidade do Peter foi revelada no final do segundo filme, a trilogia ia fechar certinha com a presença do Escorpião, conseguindo ali atacar e se vingar do Homem-Aranha. Mas aí, né, a trama do multiverso falou mais alto, né, o fanservice fez as coisas mudarem, e aí a gente teve o filme que é excelente por causa da participação dos outros Homens-Aranha, a interação deles é ótima e tudo mais. Mas ao que tudo indica, esse personagem que estava lá em stand-by todo esse tempo vai aparecer no meio de uma trama completamente bagunçada. Talvez ele seja só o vilão que o Peter vai enfrentar no começo do filme, e vai ser só um vilão com mais uma armadura. A única coisa de Escorpião que ele tem ali vai ser aquela tatuagem, porque não tem tempo pra desenvolver esse vilão, né, pessoal? Então, pessoal, quando eu olho tudo isso, eu realmente fico animado, porque, pô, isso aqui tá bonito pra caramba, né? E o diretor tá demonstrando ali um certo cuidado, uma atenção com o personagem, com o traje, com as cenas de ação e tudo mais. Mas na boa, pessoal, quando eu penso nessas outras questões aí envolvendo os outros personagens, eu realmente fico chateado porque a gente não vai ver o Homem-Aranha clássico que a gente queria tanto ver. E essa é uma faca de dois gumes, né? Porque a gente tem o Homem-Aranha no universo compartilhado, finalmente, que é algo muito bacana ver ele interagindo com outros personagens, assim como acontece nos quadrinhos. Mas a gente não tem um Homem-Aranha raiz nesse momento que o filme tem orçamento, inclusive, pra fazer uma coisa muito legal. Mas, de novo, isso aqui pode ser só eu sendo chato. Acabei de lembrar que essa minha versão aqui do Homem-Aranha tem as lentes bem grandes, né? Que eu falei que eu não sou muito fã, mas enfim, esse boneco aqui é da hora, né? Mas é isso, galera. Essa aqui é a minha opinião. Eu quero que você comente aí a sua opinião. O que você acha a respeito de tudo isso. Se você tá animado pro Homem-Aranha ou não. Se você é um fã do Cabeça de Teia assim como eu. E se você concorda com os meus pontos. E mais, comenta aí a sua teoria. Como que pode funcionar essa questão dos outros personagens
junto com o Homem-Aranha, sem esse filme perder a essência de ser um filme do Homem-Aranha, beleza? Comenta aí que sua teoria é muito bem-vinda, hein? E é isso aí, eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.